Eles sustentam os fracos, contêm os fortes, elevam os caídos e movimentam mais de 90 bilhões de dólares todo ano na indústria da moda mundial. Então hoje a gente vai olhar com carinho para a história secreta dos sutiãs. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. O sutiã é uma peça onipresente no guarda-roupa feminino. Na publicidade, ele já foi sinônimo de transição da infância para a adolescência. Nos movimentos pelos direitos femininos dos anos 1960, um símbolo da opressão patriarcal. Mas na Primeira Guerra Mundial, ele representou uma revolução na moda feminina. Mas o registro visual mais antigo que nós temos do uso de alguma peça para dar suporte aos seios vem dos murais da Roma Antiga, especificamente da Vila Romana del Casale, que fica na atual região da Sicília, no sul da Itália. Os romanos ricos costumavam ter as paredes das suas casas decoradas com murais pintados à mão, além dos mosaicos que frequentemente eram usados no chão. Um dos cômodos da Vila del Casale é conhecido como Sala das 10 Donzelas, e elas estão usando uma combinação de faixa de busto, que os romanos chamavam de mamilare ou strophium, e um tipo de calcinha que parece uma fralda, chamada subligácula ou subligar. Mas graças às fontes escritas, a gente sabe que as mulheres gregas já usavam uma peça parecida chamada de apodesmos ou mastodesmos, que infelizmente não chegou a ser representada na arte. E possivelmente tanto as gregas quanto as romanas usavam essas faixas de suporte não só por questão de conforto ou estética, mas moral mesmo. Porque esses dois povos, os antigos gregos e os antigos romanos, não consideravam os seios grandes como uma coisa sexy, muito pelo contrário. Para eles, seios grandes eram indesejáveis e até ridículos. Embora não seja uma coisa registrada na arte do período medieval, a gente tem evidências escritas de que durante esse período as mulheres também usavam faixas para dar suporte aos seios. Como o texto do Poetria Nova, um tratado teórico de poesia do comecinho dos anos 1200, que fala sobre o padrão de beleza do período e sugere que as mulheres usavam faixas para elevar e comprimir o busto. Mas olhando para a arte da época, a gente vê que algumas vezes os seios são representados marcando na roupa, o que sugere que essa prática das faixas de busto não era uma regra. Provavelmente você já ouviu falar muito sobre o tal sutiã medieval dos anos 1400. Exceto que ele não é um sutiã, mas um excelente exemplo de como a mídia pega achados arqueológicos, tira completamente de contexto, escreve chamadas e matérias extremamente sensacionalistas e ignora tudo o que está sendo produzido pelos especialistas na área. Em 2008, uma equipe de arqueólogos encontrou o que parecia ser um sutiã alongado ou até um cropped moderno, escondido entre as paredes do castelo de Langeberg, na Áustria. Só que, na verdade, essa peça é um negócio totalmente diferente, que as fontes alemãs da época se referiam pelo nome carinhoso de bolsinhas de peito, algo que aparece até com uma certa frequência em iluminuras da região nos anos 1400. Uma camisa longa de linho branco, com alças e um tipo de encaixe que dava suporte e formato arredondado aos seios, e que era amarrada nas laterais para que fosse possível ajustar bem a peça no tronco. E para vocês verem como até portais supostamente comprometidos com a divulgação científica podem errar muito a mão na hora de escrever as matérias, porque precisam apelar para sensacionalismo para capturar a atenção do público. Aqui na matéria da National Geographic, a gente lê que as arqueólogas ficaram empolgadas porque pensavam que peças de roupa íntima com bojo só tinham surgido no século XIX. Só que espartilhos com bojo já existiam no final do século XVIII. E eu duvido muito que alguém com o conhecimento da Beatrix Nutz, que é a arqueóloga que chefiou essa equipe, fosse soltar uma besteira desse tamanho dando uma entrevista. Mas já que nós estamos falando sobre espartilhos, no final dos anos 1400, os vestidos começaram a ter o corpete e a saia cortados separados e depois unidos na cintura. E nos anos 1500, os corpetes começaram a ser estruturados com entretela e camadas extras de tecido para deixar o tronco mais lisinho e dar um melhor suporte aos seios. E uma das primeiras referências que a gente tem a esse tipo de corpete estruturado, que ainda não era um espartilho, porque espartilho tem que ter barbatana, essa referência vem da Espanha. A basquinha ou vasquinha era um traje espanhol formado pelo corpete estruturado, amarrado nas laterais ou na frente, e uma saia. E essa saia podia ser estruturada com aros de madeira para ficar armada.
Algo que a gente já viu em detalhes nesse vídeo sobre a história das saias armadas, que está linkado no card na descrição. E graças a um dos primeiros tratados de alfaiataria da história, que foi publicado em Madrid nos anos 1580, a gente sabe que a sustentação da basquinha espanhola não era feita com barbatanas, mas sim com um tecido de linho grosso, endurecido com várias camadas de goma arábica, que era sanduichado no meio de outras camadas de tecido. Aqueles vestidos ingleses do período Tudor eram estruturados exatamente desse jeito. Porque o ideal dos anos 1500 era de seios altos, mas achatados, com um torso completamente reto. Aliás, as fontes desse período raríssimas vezes falam qualquer coisa que permita concluir que existia a ideia de que cintura fina fosse alguma coisa relacionada ao ideal de beleza, mas falam com muita frequência que ter os seios controlados, tá, debaixo da roupa, era um indicativo visual de que a pessoa tinha bom nascimento e também boa educação. O espartilho como uma peça separada só aparece já nos anos 1550. Mas a gente não tem nenhuma peça sobrevivente dessa época, só as descrições em texto mesmo, que nos informam que foi mais ou menos por aí que o espartilho se tornou uma peça separada, de roupa íntima, dispensando os corpetes superestruturados. Na França, eles eram chamados de corpes à baleine, corpetes de barbatana de baleia. E tem toda uma discussão se eles surgiram na Espanha, na França ou na Itália. Mas em 1571, os espartilhos já aparecem nas encomendas oficiais de roupas da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. E daí para frente, aparecem nos inventários de guarda-roupa de quase todas as mulheres das casas reinantes europeias, que inclusive eram sepultadas com eles, e esse é o único motivo pelo qual a gente tem um espartilhozinho, um único, tá? Sobrevivente do finalzinho dos anos 1500, começo de 1600. Aqui você tem uma foto da peça original na esquerda e os desenhos feitos pela Nora Wall, pesquisadora inglesa que estudou e documentou essa peça em detalhes. Esse e todos os outros materiais utilizados na pesquisa que deu origem a esse vídeo estão listados aqui embaixo na descrição. Mas membros e apoiadores do canal têm acesso direto à minha biblioteca com esse e outros materiais já digitalizados, além de um grupo secreto no WhatsApp para tirar dúvidas nas suas pesquisas e projetos. O espartilho da Condessa Sofia de Neuburg tem algumas características novas para a gente, como a presença de barbatanas e amarração nas costas. E esse recorte sem barbatanas no busto, que servia para conter os seios sem machucar. Além dessas abinhas que se abriam sobre o quadril, porque o foco estava no tronco. E essa é uma característica dos espartilhos que vai se manter durante todos os anos 1600 e 1700. Nos anos 1600, a moda ainda exigia seios muito altos e achatados. Mas ao longo dos 1700, os espartilhos passaram a dar um formato mais arredondado para os seios, embora a ideia ainda fosse um monopeito, ou seja, um volume único, sem separação entre as mamas. O que só mudou já nos anos 1790, quando surgiram os primeiros espartilhos com bojo, acompanhando as mudanças da moda feminina da época. E durante a regência, no começo dos anos 1800, gêmeos redondos e bem separadinhos se tornariam o ideal de beleza. Algo que era possível, em grande parte, a presença dessa peça de madeira ou metal que ia bem no meio das mamas, o busque. Aliás, o busque tinha conotações eróticas nem um pouco discretas, tanto pelo formato quanto pela posição, digamos, privilegiada que ele tinha junto ao corpo feminino. Foi aqui na regência que surgiu o conceito de brassiere, um tipo de espartilho curto, com pouquíssimas ou zero barbatanas, que servia apenas para sustentar e moldar os seios sem interferir no formato do tronco. E mesmo nos anos 1830, quando os espartilhos em geral voltaram a ficar longos, essa característica permaneceu. Mas sumiu entre 1840 e 1850, quando os espartilhos vitorianos trouxeram de volta o monopeito. E uma coisa que é importante mencionar aqui é que tanto os espartilhos da regência quanto os da era vitoriana elevavam os seios de tal forma que eles ficavam consideravelmente acima da posição que os nossos ficam hoje com os sutiãs, que é algo mais próximo da posição natural deles. Então essa impressão de que os meninos ficavam com um efeito meio prateleira é totalmente real. E para conseguir essa silhueta bem redondinha no busto,
Os corpetes vitorianos usavam e abusavam dos enchimentos. A real é que a moda vitoriana é muito truqueira. A gente aqui no século XXI é que fica se torturando e sofrendo para fazer os nossos corpos caberem em roupas que já estão prontas e que não foram feitas para eles. E se você quer conhecer todos esses truques em detalhes, esse mês começa a imersão digital Moda Vitoriana em Detalhes, o curso mais completo em português que existe sobre a moda da era vitoriana. São 3 dias de aula, com mais de 10 horas de conteúdo ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas sobre moda vitoriana, tá? Comigo ali na hora. Mas se você não puder assistir ao vivo, você tem acesso à gravação assim que a transmissão da aula for encerrada. E o mais importante, o acesso dessa gravação é vitalício e é garantido pela plataforma Hotmart. Só agora no lançamento, o curso está com uma promoção de 15% de desconto. Então já corre para garantir a sua vaga com o link que está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Esse lance do peito de prateleira mudou ali nos anos 1900. Quando foi introduzido o peitinho de pombo. E eu sei que vocês devem achar que eu tô completamente maluca com esses nomes, tá? Porém, eles são traduções diretas e até bastante literais dos termos usados na época. Na real, na maior parte deles, a tradução correta não era peito, era teta, tá? Mas eu controlei a 5ª série que habita em mim e fiz um negócio um pouco mais polido para respeitar as sensibilidades de vocês. Mas voltando aos peitos. A silhueta peito de pombo dos anos 1900 é conhecida assim por causa do volume exagerado do busto, que era obtido com enchimentos dentro dos espartilhos, blusas de babados e bracieres estruturadas com barbatanas que simulavam volumes onde eles não existiam. Mas para além desse volume exagerado, os seios voltam para uma posição natural, mais próxima de um sutiã moderno sem aro, que é onde eles vão continuar nos anos 1910, quando a Primeira Guerra Mundial vem bagunçar a Europa e as roupas das mulheres. Em especial, a partir de 1915, houve um racionamento muito grande de vários materiais na Europa, incluindo o aço que era usado nas barbatanas dos espartilhos. Isso e a entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho formal, ocupando postos que até então eram masculinos, levou a uma mudança na roupa íntima feminina, com a adoção de espartilhos mais leves, que usavam um número mínimo de barbatanas, e das brasiers, como esse modelo alemão patenteado em 1907, esse inglês de 1913, ou essa patente de 1914 que o povo dos Estados Unidos gosta de dizer que foi o primeiro sutiã de fato. Mas é igual ao avião, só eles acreditam nisso. O negócio todo é que a guerra foi até 1918, com o Tratado de Paz final sendo assinado só em 1919, e deixando um rastro de destruição e de crise econômica. Ainda durante a guerra, os espartilhos com barbatanas começaram a ser feitos em tecidos elásticos, se transformando nas cintas como a gente conhece hoje. Então não foi Paul Poiret que libertou as mulheres dos espartilhos. E se a gente for botar isso na conta de alguém ou de algum evento, pode colocar na da Primeira Guerra Mundial mesmo. E embora a gente pense que isso só aconteceu na década de 1920 com as melindrosas, a real é que em 1917 a silhueta reta, tubular, já estava aparecendo nas revistas de moda. E agora, ao invés de uma brassiere que sustentava os seios, a moda era usar algo leve que disfarçasse o volume deles nas roupas soltinhas. E especificamente no caso de mulheres com busto volumoso, a brassiere dava lugar ao bandeau, um tipo de regata longa que ajudava a esconder melhor os garotos. A década de 1930 viu nascer o sutiã que a gente conhece hoje, inclusive com tamanhos padronizados para as costas e para os bojos. A partir daqui, os sutiãs foram ganhando cada vez mais variedade de formas e sistemas de suporte e se tornaram uma peça indispensável da roupa íntima feminina, que inclusive sobreviveu aos racionamentos da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, foram patenteados o primeiro modelo de sutiã meia taça, com efeito push-up, e os sutiãs com enchimento e bojos moldados. Nos anos 1950, com a volta de referências vitorianas na moda, o sutiã deixou de ser apenas uma peça de suporte para se tornar uma peça que transformava o formato dos seios, como o infame bullet bra, tão usado por atrizes como Jane Mansfield e Marilyn Monroe, e que até teve o seu comeback em 2025 nas passarelas nos desfiles da Miu Miu, além de aparições da cantora Dua Lipa. Nos anos 1960, os sutiãs estavam tão associados com criar versões artificiais do corpo feminino,
sempre com o discurso de que a mulher precisava ser bonita para agradar o olhar dos homens e assim conseguir um bom casamento, que eles acabaram se tornando um sinônimo da opressão patriarcal e estrelas de uma das maiores fake news relacionadas à moda do século XX. Não, as feministas não queimaram sutiãs em praça pública em 1968. Em protesto contra a realização de um concurso de Miss Estados Unidos, elas penduraram uma faixa bem no meio do salão onde rolaria o concurso com a frase Liberação Feminina, o que acabou atraindo a atenção da mídia. E uma jornalista comparou um outro protesto em que as mulheres jogavam seus sutiãs na lata do lixo com o que estava rolando no Vietnã, em que os jovens estavam queimando seus documentos para não se alistar na guerra. Assim, acidentalmente, o texto ficou meio dúbio, sabe? Dando a entender que as mulheres do protesto tinham literalmente queimado seus sutiãs na frente do hotel onde seria o concurso de Miss Estados Unidos. Assim, um errinho de interpretação, sabe? Coisinha tola, imagina. O que as mulheres estavam realmente fazendo na época nesses protestos, vocês me perguntam? Estavam jogando em latas de lixo uma série de objetos que para elas simbolizavam a submissão feminina da época. Vassouras, esfregões, batons, sapatos de salto e os problemáticos sutiãs de cone. Nos anos 1970, a indústria incorporou definitivamente os tecidos elásticos, aumentando o conforto dos sutiãs e tornando um pouco mais fácil o seu processo de compra, além de trazer uma diversidade cada vez maior de cores e de modelos. Mas, infelizmente, a indústria da época parecia estar falhando em perceber uma coisa extremamente óbvia. As mulheres jovens de 1970 não queriam viver como as mães delas. Elas iam a shows, elas praticavam esportes e precisavam de sutiãs adequados para isso. Foi preciso que 3 mulheres pegassem suportes atléticos masculinos e customizassem essas peças para mostrar para os grandões da indústria que o sutiã esportivo para as mulheres era viável. E só nos anos 1990, a indústria investiu no desenvolvimento de sutiãs esportivos realmente adequados para as atletas, com tecidos e modelagens especiais. E o gesto da jogadora de futebol Brandi Chastain arrancando a camisa para comemorar o título mundial em 1999 foi um divisor de águas. Inclusive, você provavelmente não estaria indo para a academia com o seu topzinho se não fosse pela ousadia dela. A pandemia do Covid-19 entre 2020 e 2021 alterou muito a nossa relação com as roupas, e isso é uma coisa que ainda está começando a ser estudada. Mas existem dados da própria indústria de que a venda de sutiãs mais estruturados despencou nesse período, mas que os modelos esportivos, os braletes e os sutiãs sem bojo, aro ou barbatana passaram a vender mais. E isso tem tudo a ver com as restrições que a pandemia impôs e uma retomada da busca pelo conforto acima da estética, provando mais uma vez que as mudanças da moda não são uma coisa fútil e sem sentido, mas sim que elas refletem as angústias e os comportamentos da nossa época. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Este é o momento em que eu vou com a cara mais deslavada do mundo, tá? Pedir o teu like nesse vídeo. Se você tiver disponível aí na sua conta o botão de hype, dá uma apertadinha no botão de hype, que isso ajuda muito a impulsionar o conteúdo do canal aqui dentro da plataforma. Mas eu vou te convidar também para dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que nós já temos por aqui e que eu separei para você com todo carinho.